Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Então, Deus abençoe a todos. Deixa eu falar para vocês aqui. O nosso texto hoje, que nós vamos estudar, a gente vai estudar não, né? Refletir aqui um pouquinho sobre ele. É Salmo 130. Então, vou esperar você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, no seu celular, e nós vamos ler o Salmo 130. É um salmo pequeno, tem 8 versículos, então vai ser fácil a leitura. Esse barulhinho de Bíblia dá uma saudade, né? Eu vou só abrir aqui para vocês, ó, matar a saudade desse barulhinho de procurar folha, né? Hoje está ficando em desuso isso já. Tá todo mundo no celular ali, mas é bom. E eu vou usar uma Bíblia aqui que eu tenho há uns 20 anos, essa daqui, ó. Porque quando você vai ler o Salmo, essa aqui é a que chega mais perto. E, pelo menos para esse Salmo aqui, essa versão aqui está bem próximo do que está nos originais. Né? Se eu não me engano, essa daqui acho que é revista corrigida, não sei. Bom, eu vou ler aqui, aí vocês leem nas suas casas aí. Então, o Léo já orou, então eu vou começar aqui. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Esse é um salmo que fala a respeito de uma busca de um relacionamento mais profundo com Deus. E hoje eu queria colocar um tema na nossa reflexão, e o tema é buscando um relacionamento profundo com Deus, buscando um relacionamento de mais intimidade com Deus. Toda relação ela passa por um período de crescimento, desenvolvimento e de maturidade. E com Deus não é diferente. Nós, através da nossa vida, da nossa caminhada, a gente desenvolve um relacionamento com Deus e a gente amadurece esse relacionamento com Deus a partir da nossa própria vida, da nossa existência, né? Eu tenho um pastor que eu gosto muito, ele fala que um sermão a gente não faz numa semana, em horas, lendo, pesquisando. Isso faz parte do sermão. Mas um sermão a gente faz com a vida. Um sermão quando a gente
se propõe a escrever algum texto, alguma reflexão da Bíblia, a nossa vida também tem que estar inserida naquele contexto do que nós estamos falando. Porque é de vida, né? A Bíblia fala de vida. E aqui o poeta, ele, ao escrever esse salmo, e lembrando, eu não vou aqui falar, o salmo, todo mundo sabe, né? São um conjunto de 5 livros que foram escritos no decorrer da história. E cada livro, né, começa lá com Moisés e vai terminar lá em Neemias, com o povo próximo depois da saída, né, do cativeiro, da Babilônia. Ainda são escritos alguns salmos ali. E eram lidos nas assembleias, nas reuniões, e só que cada um dele tinha uma certa particularidade muito especial. E esse aqui que nós nos propomos a estudar, ele fala de ele está falando diretamente de alguém de um lugar muito escuro, muito profundo, assim, no sentido de escuridão mesmo. Essa pessoa, esse salmista, esse poeta, ele começa a buscar a Deus a partir de um lugar que ele vai chamar de profundezas. Ele começa falando das profundezas. E quando eu meditava nesse texto, você vai entender o que é essa profundeza. O que lugar é esse? É claro que aqui tem uma questão muito do que a Bíblia vai chamar de uma alusão, de uma metáfora. Existe uma linguagem aqui de que a profundeza é um comparativo que ele faz do que ele vive enquanto ser humano, próximo, muito perto de um lugar. Por exemplo, aqui ele fala de profundeza, e quando você vai procurar a profundeza no dicionário ou nos canais, no próprio, na internet, por exemplo, você vai lá, você vai ver muitas fotos dos mares, né? Dos mares. E são lugares assim que realmente não há possibilidade de respirarmos. São lugares que tiram de nós toda a incapacidade de vida, de subsistência, se você não tiver ali um aparelho, alguma coisa que vai te dar condições de respirar, por exemplo. Então, profundeza é o plural de um lugar que é profundo. E aqui, desse lugar, esse homem, esse escritor, ele vai escrever. Então a gente começa já a entender o que tem por trás dessa fala desse salmista. Das profundezas clamo a ti. E aí ele fala: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ele continua orando, e na sua oração, que é de um lugar profundo, de um lugar sem condições mesmo de respirar. É claro que é uma metáfora isso aqui. E ele, se você for estudar as regiões que essas pessoas moravam antigamente, havia muitas montanhas. E geralmente alguns desses salmistas eram pessoas que tinham uma convivência muito familiar com esses lugares. Alguns eram pastores. Então, esses lugares profundos, quando eles escreviam, eles estavam diretamente falando de um lugar parecido com esse. De um lugar físico, mas que ele realmente estava falando de um lugar que estava dentro da alma dele. Então, essa profundidade aqui também tem muito a ver com aquilo que ele carregava dentro do coração dele. Um lugar excessivamente fundo. Um lugar
sem nenhuma luz, uma escuridão total. Essa é a ideia de profundeza. E desse lugar profundo esse homem vai orar. E ele fala: Senhor, escuta a minha voz. Uma voz que sai de um lugar profundo, de um lugar escuro, de um lugar onde eu não tenho condições nenhuma de respirar, pelo menos. Mas existe uma voz aqui. E eu quero, Senhor, que o Senhor escute a minha voz. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz das minhas súplicas. Ele fala de duas vozes aqui. Primeiro, ele fala dessa voz. Escuta a minha voz. E aqui no original, se a gente for estudar, é como se fosse uma espécie de grito. Então nós poderíamos dizer: Senhor, escuta o meu grito. E só grita realmente quem está desesperado. E além do grito que ele externaliza, ele coloca para fora, existe uma voz interna. E ele fala: Senhor, esteja atento à voz das minhas súplicas. E daqui a pouquinho eu vou explicar a diferença entre clamor e súplica. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Clamor e súplica são coisas distintas, mas que caminham juntas. Não tem como uma estar separada da outra. E ele fala: escuta a voz da minha súplica. Primeiro ele fala: Senhor, escuta o meu grito. Então é um grito, ele está colocando para fora. Depois ele fala: Senhor, escuta a voz das minhas súplicas. É uma outra voz. É uma voz que vem da alma, que vem lá de dentro. E que produz o grito. Que produz essa vontade de colocar para fora aquilo que está dentro do coração. É isso que ele faz. Escuta o meu grito. Mas o meu grito é resultado de uma voz que está aqui dentro, que é essa súplica. Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Ele reconhece aqui a sua condição de pecado, de pecador. Ele fala: Senhor, se o Senhor imputar a sua justiça sobre mim agora, quem subsistirá? Ninguém. Ninguém subsistirá. Porque a santidade de Deus, exposta diante do pecado, ela destrói o pecado. E ele, sabendo disso, que se Deus fosse olhar para ele, na condição que ele estava, rapidamente ele fala: Senhor, mas contigo também está o perdão. Contigo também está o perdão. Então não me olhes de acordo com o seu senso de justiça em relação ao meu pecado, mas me olhe com um olhar de perdão para a minha vida. E ele continua: aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Reconhecendo que Deus é um Deus que perdoa, ele fala: Senhor, eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar, eu vou estar aqui atento. E também há uma diferença aqui entre aguardar, esperar e ansiar. E nós vamos falar sobre isso. E o que esse texto tem a ver com a gente? Um texto que foi escrito há muito tempo atrás. O que ele tem a ver com a gente? Aqui é uma pessoa como você e eu que está orando. Alguém que viu em Deus a única esperança para que os seus problemas, a sua vida fosse resolvida, fosse colocada em harmonia com a vontade de Deus. E eu quero falar de 3 coisas que me chamaram muita atenção. Eu vou ser muito breve na nossa reflexão de hoje, entendendo o que Deus quer falar com a gente. E eu gostaria de pensar em 3
pontos importantes desse texto, que ele fala: Senhor, a minha alma, ela aguarda pelo Senhor. E aqui ele fala, depois que ele reconhece a sua condição de alguém, de um lugar que está num lugar muito profundo, começa a clamar a Deus por misericórdia. Alguém que de um lugar escuro reconhece que desse lugar não tem a possibilidade de sair. E o que isso tem a ver com a gente? O que esse texto tem a nos trazer? Talvez para esse salmista, para esse poeta, realmente esse lugar é um lugar físico, um lugar, algum desnível, alguma coisa, alguma montanha, de repente um buraco, uma caverna. Pode ser que realmente ele tenha estado num lugar parecido com esse. E talvez desse lugar ele tenha orado. Era muito comum, por exemplo, pelo menos nos Salmos de Davi, ele falar desse lugar, dessa profundeza. E se você for estudar a Bíblia, se você for ver a palavra profundeza, ela vai aparecer desde Gênesis como um lugar que não há condição de nós fazermos nada por conta própria. E aí, isso fica nítido para a gente, de que existe um lugar na nossa vida onde ninguém tem condição nenhuma de entrar. Só nós e Deus. E essa profundeza talvez seja o lugar que alguns de nós nos encontramos no dia de hoje. Então a minha pergunta para você é: qual é a profundeza que hoje você se encontra dentro dela? Talvez essa profundeza tenha muito mais uma conotação psicológica, existencial, da vida, das emoções, daquilo que perturba, daquilo que tira a paz, daquilo que tira a incapacidade da gente poder tentar fazer alguma coisa. Estar na profundeza é estar sem ar, é estar impossibilitado de agir por conta própria. Estar num lugar profundo, escuro, é estar num lugar sozinho com a gente mesmo. É quando nós nos encontramos sem resposta, sem ajuda. E esse lugar é um lugar muito temido. E talvez hoje aqui, você que me ouve, você que está assistindo esse culto, talvez você esteja igual a esse poeta, a esse salmista. Num lugar profundo, num lugar escuro, num lugar sem luz. E talvez esse lugar seja o lugar em que o seu coração hoje repousa. Um lugar onde não há descanso. É um repouso sem descanso. É quando a gente vai deitar e a cabeça começa a pensar em tantas coisas. Às vezes, quando eu estou um pouco preocupado com alguma coisa, quando eu vou dormir, parece que todos os pensamentos, eles se reúnem à noite para conversar com você. E aí começa você pensar num monte de coisas. São tantas coisas. E talvez a profundeza seja essa. A profundeza seja esse lugar. E ali no seu quarto, sozinho, sem ninguém te ver, sem ninguém te ouvir, vozes falam com o seu pensamento. E há essa perturbação na alma. E nesse lugar escuro,
há pouca força. Realmente, nós não conseguimos ter força quando estamos num lugar parecido com esse. E o que o salmista fez quando ele se viu diante de um lugar como esse? Primeira coisa que ele faz, reconhecer que Deus é um Deus com quem ele pode conversar. E como é essa conversa num lugar parecido com esse? Não tem outra conversa a não ser a conversa do grito, do desespero. O grito da alma, o grito de quem está só, o grito de quem não tem ninguém. Rodeados de amigos, como diz uma música do Álvaro Tito, mas sozinho, caminhando na multidão. Talvez a gente esteja experimentando essa sensação. E 3 coisas que acontecem aqui nesse texto, que eu queria hoje pensar e falar com vocês. O que nós vamos fazer? Qual a receita? Não há uma receita, mas há um caminho. A Bíblia, ela nos mostra um caminho. E o caminho é o caminho do clamor, da súplica e da espera. E é sobre isso que eu quero concluir aqui a minha mensagem, falando desses 3 pontos importantes que está nesse salmo. Primeiro ele clama a Deus. Ou escuta, Senhor. Ele clama. E o que é o clamor? O clamor, se a gente for estudar o que é a palavra clamor, o significado da palavra clamor, é você perseguir alguém insistentemente. É você correr atrás da pessoa até que ela consiga te ajudar. Lembra da parábola do juiz iníquo que Jesus contou? Um juiz que não temia a Deus nem aos homens, mas insistentemente uma mulher continuava pedindo para ele: julga a minha causa. Até que um dia ele julgou a causa daquela mulher. Isso é clamar. É persistir, continuar, não desistir. Esse é o clamor. O clamor é bradar em alta voz, é gritar. Sabe quando você... Só o grito parece que pode resolver o seu problema, pode te ajudar a resolver o problema? Quando a gente grita, aquele grito da alma. Eu me lembro, falando aqui para vocês, de um fato muito triste. Eu morava sempre morei aqui na Zona Sul, e desde pequeno, passei a minha vida inteira em fliperamas, como qualquer moleque. Na época, a gente vivia em fliperamas e jogando aqueles Street Fighter, Mortal Kombat. Quem nunca fez isso, né? Pelo menos quem está na faixa dos 39 para os 40 aí, todo mundo passou por isso. Eu me lembro que um dia a gente estava jogando e eu saí, esse dia eu não estava jogando, eu estava passando na rua, os meninos estavam jogando, eu passei, cumprimentei e vim para minha casa. E daqui a pouco eu vi um tiro. E após o tiro, foi um tiro só, um grito desesperador. Era um colega da rua que havia sido baleado dentro do fliperama. E a irmã dele, não sei se foi a irmã dele ou a mãe, foi a irmã dele mais velha. E eu só ouvi o tiro e depois de uns 3 minutos eu ouvi o grito daquela mulher. Gente, você não tem noção de que grito era aquele.
era um grito que é um grito que sai lá de dentro. É o grito do desespero. É o grito de quem não tem mais o que fazer. E ela gritava, mas ela gritava. Dava para ouvir assim no mínimo, até uns 2 quarteirões ali, dava para ouvir o grito daquela mulher. Um grito da alma. Então, quando eu leio esse salmo aqui, falam de grito, eu me lembro daquele dia. De alguém que gritou. E eu também tive uma experiência que eu fui o protagonista da história. A gente que cresceu assim em periferia, a gente passou por muitas histórias parecidas com essa. E uma outra foi um colega da escola, havia sido atropelado, e ele ficou na rua. Inclusive eu passei nessa avenida, semana passada eu tive que ir lá em Interlagos, aí eu passei nessa avenida, que é a Avenida do Sabará, aqui, Alvarenga, aqui na parte de Santo Amaro, e eu me lembrei, eu estava passando assim, com o carro, estava no Uber, e bem quando passou naquele lugar, eu lembrei daquele dia. E eu gritava para que socorressem o meu colega, mas eu gritava, não deixe ele morrer, não, eu falava, aí os policiais estavam perto, mas naquela época todo mundo mais assim escurinho era considerado bandido, então os policiais deixaram ele lá até que ele morresse. Mas eu gritei tanto para que socorressem o meu colega. Mas não tive isso. E então são gritos que marcam a vida da gente. E é essa a experiência que esse salmista está falando. Desse clamor. Esse é o clamor. O clamor está diretamente ligado ao sofrimento. Conforme mais intenso for o sofrimento, maior é o clamor, maior é o grito. A intensidade do sofrimento dará sentido ao nosso clamor. Esse é o clamor. O clamor é a voz daquele que grita. O clamor é a voz daquele que persegue. Porque toda vez que nós clamamos, a única pessoa que vem à nossa mente é Deus. Deus é a única pessoa que no momento de clamor é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça. Meu Deus! Não é assim? Quando você vê alguém clamando, ai meu Deus! Porque realmente é nessas horas que nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa incapacidade diante de algumas circunstâncias da vida. E só o clamor, esse grito da alma, é nessas horas que mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo que eles relutem contra isso, mas lá no fundo, eles sabem que a sua alma está clamando por Deus. Isso é o que nós chamamos de clamor. Esse é o clamor. E a segunda palavra o segundo verbo, né, são verbos transitivos diretos e são verbos transitivos indiretos, que nós estamos falando aqui. E a segundo ponto que eu quero pensar é a súplica. Mas, Marcelo, súplica não é a mesma coisa que clamor? Não. O clamor está diretamente relacionado à situação. Aquela condição que te pegou de assalto, que te pegou de susto. Algo que você não esperava. Aí você começa a clamar naquele momento. Quando você recebe uma notícia triste, quando você... eu falo a palavra assaltado aqui, não no sentido de ser assaltado por arma. Quando assaltado é aquilo que te pega de forma inesperada. Uma situação que te pega na curva, como a gente fala. Sim, você está esperando. Dali você tem o clamor, você grita. O clamor está muito diretamente ligado ao momento que você enfrenta a situação.
quando a informação chega para você, quando a notícia chega para você. Agora, a súplica é diferente. A súplica é a intensidade do clamor, é permanecer clamando. Súplica é quando eu insisto, quando o problema não é sanado, e eu continuo, é a continuidade do clamor. Porque às vezes você pode clamar no momento, pelo susto, e pode esquecer. Depois você nem vai ligar para aquilo. Mas quando é algo que não acaba, a gente continua o clamor. E na continuidade do clamor, ele vai se tornar em súplica. Que é suplicar, é quando você permanece clamando. Aquela condição parece que não sai da nossa cabeça. E nós continuamos clamando. A continuidade do clamor é o que nós chamamos de súplica. Suplicar a Deus, suplicar por Deus, é continuar insistentemente pedindo para Ele: Deus, me ajuda, resolva o meu problema, vem estar comigo. É o que o salmista fala para a gente nesse salmo. Suplicar a Deus, suplicar por Deus, é continuar insistentemente pedindo para que Ele te ajude, pedindo para que Ele resolva o teu problema, para que Ele perdoe os teus pecados, para que Ele tome conta daquilo que você não consegue tomar conta. E nós podemos ver exemplos no Salmo 55, versículo 1. Eu coloquei algumas referências aqui. Eu vou ler, para a gente poder entender melhor o que é clamor. Salmo 55, versículo 1. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Está vendo aqui, ó? Escuta a minha oração e não ignores a minha súplica. É diferente. Não ignores, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento. O meu coração está acelerado. Gente, olha isso aqui. A ansiedade acometendo o coração do poeta, do salmista. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez o teu coração esteja acelerado. Os pavores da morte te assaltam. Ó. Por isso que eu falo a palavra assalto aqui. Ó. Sem querer, acabei lendo um texto aqui de uma explicação que eu acabei de dar para vocês. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Ou seja, chegam de forma inesperada e eu não sei o que fazer. Temor e tremor me dominam. É diferente. Temor é uma coisa, tremor é outra. O temor é o medo, é essa sensação incapaz de fazer alguma coisa. O tremor é quando esse medo somatiza e começa a agir no meu organismo, que é o que a gente chama de ações, doenças psicossomáticas. Quando a doença psicológica, ela começa a aparecer no próprio organismo. E aí você tem o salmista falando disso aqui. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. E ele disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba e voaria até encontrar o meu repouso. Olha que coisa linda. Quem dera eu tivesse asas como a pomba para ir ao encontro do meu repouso. Mas hoje eu quero falar para você. Talvez nós desejamos, como salmista, ter asas para voar ao encontro do nosso repouso. Mas hoje, o nosso repouso, ele vem ao nosso encontro. E a última palavra, eu quero ainda falar um pouquinho sobre súplica. Tem o Salmo 143, versículo 1, que diz assim:
Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Suplicar a Deus, suplicar por Deus, é continuar clamando. É a continuidade do clamor, é a persistência em continuar orando. Porque senão não faria sentido ele escrever aqui: Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Ou seja, eu estou orando, Senhor, já faz um tempo. Ouve a minha súplica, escuta a minha oração e ouve, Senhor, a minha insistência em continuar orando, que é a minha súplica. Suplicar não é fácil, clamar não é fácil. Continuar clamando, suplicando, diante da situação que nos assaltam, como o salmista acabou de falar, não é fácil. E o terceiro ponto, para a gente poder terminar, é o que ele fala aqui. A minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. Olha que coisa linda. Aonde nós devemos esperar? Na tua palavra. E o verbo esperar aqui não é o de ficar esperando alguma coisa, não. É o de ser dependente de Deus. Tem a ver diretamente com esperança, não com esperar. É ter esperança, é contar com Deus. É não desistir daquilo que você colocou nas mãos de Deus. Quando ele fala esperança, quando ele fala esperar, tem muito mais a ver com esperança do que realmente esperar. Esperança é aquela condição que nós nos colocamos na expectativa de que algo vai acontecer. Esperar é quando realmente esperar é você colocar a expectativa num outro que você não tem certeza. Por exemplo, eu marco com alguém em algum lugar. Esperar está no âmbito muito mais, no sentido muito mais, digamos assim, muito mais fácil, né, de fazer. Não tem uma... Eu estou esperando um amigo. Mas eu posso saber que ele não vai vir, porque eu moro aqui em Diadema, ele mora em Guarulhos, tem a circunstância do trânsito, pode acontecer alguma coisa, o carro pode quebrar. Esperar é ter é estar diante de uma condição em que você sabe que pode acontecer alguma coisa de errado. A esperança não. É mesmo você sabendo que, havendo a possibilidade de algo dar errado, a resposta vai chegar para você. É um outro pensamento. Esperança é saber que mesmo seu amigo dando tudo errado, ele vai chegar de carro, de avião. Se o carro quebrar, ele pega o avião, pega o metrô, mas ele vai vir. Isso é esperança. E esperar é estar sujeito às condições do dia a dia. Agora, ter esperança, mesmo diante daquilo que poderia atrapalhar aquele encontro que você marcou, não há possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque a pessoa que nós colocamos a nossa esperança é Deus. E Deus não está preso às circunstâncias do dia a dia. Ele está além de tudo isso. Então o salmista ele fala: eu vou esperar na tua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A
palavra de Deus, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Havendo eu falado, eu vou cumprir aquilo que eu falei. A nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está nessa palavra que não volta vazia, nessa palavra. Deus, a gente aprende isso na comunidade quando a gente é moleque, né? Deus é o primeiro que a palavra não faz curva. Pode confiar que a palavra de Deus não faz curva. Deus falou, Ele vai cumprir. E nós temos que esperar com confiança na palavra de Deus. Ah, mas não, foi Deus quem falou. Deus não está preso às circunstâncias que nós estamos sujeitos a passar por ela. Se Ele falou que vai vir, Ele virá. E é isso que o salmista fala para a gente. Espero na tua palavra. Na tua palavra eu espero. E aí, ele fala para Israel, espere. Espere no Senhor. Porque no Senhor há misericórdia. No Senhor há misericórdia. Nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. E, por último, acabei pulando aqui, ele diz que a alma dele anseia. E ansiar é daí que vem a palavra ansiedade. Por que as pessoas são ansiosas? Porque elas não esperam em Deus. A ansiedade só acontece porque nós não esperamos em Deus. A ansiedade aqui, ansiar por Deus, é anelar por Deus. É desejar a Deus. É uma característica de quem deseja algo com muita insistência. Eu sei que vai acontecer. Eu anseio. A minha alma anseia por Deus. Interessante que não é uma ansiedade da solução do problema. É uma ansiedade por Deus. Eu anseio, eu anelo, eu desejo Deus. Por quê? Porque quando nós colocamos o nosso problema de um lugar profundo, como nós acabamos de pensar aqui, das profundezas eu te clamo. Gente, depois que Deus resolve um problema desse, de um lugar escuro como esse, você não vai pensar mais no problema, você vai querer a presença de Deus. Imagina alguém que te tira de uma condição que você estava impossibilitado de sair. Você vai amar essa pessoa por toda a vida. Porque você sabe que aquele lugar era um lugar que você não tinha condições de fazer nada. Deus vai lá e resolve para você. Você vai amar a Deus de uma maneira incondicional. Você vai ansiar, porque você sabe que toda vez que você precisar, Ele vai estar ali para te ajudar. Ansiar por Deus é anelar, é desejá-lo, é querer estar perto dEle, é querer sentir a presença dEle. E mesmo diante de situações adversas, você sabe que Ele vai estar ali como um pai, como um amigo, como alguém que vai falar com você, olha, vamos atravessar isso aqui juntos. Nós vamos passar esse problema juntos. Eu vou estar aqui do teu lado, te ajudando, sendo o seu ombro amigo. É isso que o salmista ensina para a gente nesse Salmo 130. Os salmos que nos ensina a ter um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento de entrega, um relacionamento de busca, um relacionamento de alguém que reconhece a grandeza, a justiça e a dependência de Deus. Amém?
Deus abençoe, queridos. Era isso. Me empolguei um pouquinho aqui, né? Eu acho que com o microfone, tem hora que eu percebi, eu estou vendo aqui no fone, tem hora que dá umas rajadas aqui. Me perdoa aí, tá? Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo aqui. Bom, agora tem mais uma música, né, Dri? Então, podemos. Vamos orar aqui, agradecer por esse tempo de palavra, de reflexão. Senhor, obrigado pela vida desse poeta, desse salmista, que de forma tão especial nos mostra uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Eu fico tão feliz em ler esse salmo. Alguém como nós, que de um lugar escuro e profundo clamou ao Senhor. Talvez esse lugar escuro e profundo hoje talvez não seja um lugar físico como foi para esse homem, mas talvez seja as profundezas que nós carregamos dentro de nós. Lugares escuros, Senhor, onde ninguém pode ver. Mas o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor sabe desses lugares que nós carregamos dentro de nós. Visita as profundezas da nossa alma, Senhor, e tira de nós toda a angústia, toda a tristeza. Senhor, que nós possamos clamar, gritar por misericórdia, que a gente te suplique por graça e por perdão, que a gente também consiga esperar no Senhor, que a gente consiga ansiar pelo Senhor, anelar pela Tua presença. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established.
Short to midterm workers come alongside U.S. and international alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love. And empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.